1 Reis, capítulo 13, verso 7. E daqui a pouquinho eu continuo colocando aí as mãos, impondo as mãos sobre você. Toda sexta-feira nós estamos na campanha da imposição de mãos e eu quero continuar fazendo esse ato de fé. Com todo cuidado, tá? Na hora de impor as mãos eu vou estar com álcool aqui, vou estar passando álcool antes de colocar a mão sobre cada pessoa, vou estar com a máscara, com todo cuidado, mas abençoando você e orando inclusive, como eu falei hoje para o pessoal de manhã, eu vou fazer uma oração depois, por todas aquelas pessoas que estão suspeitas, que estão confirmadas já com a Covid, com essa tal da gripe aí, H1N1, H2N3, cada hora o Satanás inventa uma coisa, né? É tudo invenção dele. E nós vamos orar e repreender esse mal. Você conhece alguém que está positivo, que está suspeito, que está de quarentena? Nós vamos orar já já, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Por você aqui, por alguém da tua família que está precisando dessa oração. Mas vamos lá então, 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. A mensagem hoje para você é para que você não perca o foco daquilo que Deus falou contigo. É muito importante isso. Deixa eu resumir, antes da gente entrar na palavra, curva sua cabeça mais um instante, fecha os teus olhos. Jesus, eu peço ao Senhor que nessa tarde o Senhor possa me usar. Faça de mim, Senhor, nada mais do que um simples instrumento nas tuas mãos. É o que eu desejo ser. Eu peço que o Senhor me use, eu peço que o Senhor fale ao coração da tua igreja, fale ao coração do teu povo de uma forma tremenda, é o que eu te peço. Eu digo, Satanás, em nome de Jesus, pega toda distração e atrapalho teu e vá embora, e saia do nosso meio, bata em retirada agora, em o nome do Senhor Jesus. E você diga, Espírito Santo, fala comigo, pois eu preciso ouvir tua voz, e amém. Vamos lá então, 1 Reis, capítulo 13, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e faz o quê? Conforta-te e dar-te-ei o quê? Um presente. Para quem que esse rei estava falando isso? A Bíblia diz que era para um homem de Deus. Quem era esse homem de Deus? Deixa eu explicar para você, olha aqui para mim. A Bíblia fala que Deus deu a ordem a um homem de Deus, não fala o nome dele, mas esse homem de Deus deveria ir até um rei chamado Jeroboão. Esse rei Jeroboão, ele tinha feito um altar que Deus não se agradava. Foi uma invenção da cabeça dele. Deus nunca mandou ele fazer um altar. Ele fez um altar falso. Tinha um altar que Deus mandou, tinha um altar verdadeiro. Ele fez um altar da cabeça dele, da vontade dele. E esse homem de Deus chegou e profetizou contra aquele altar, dizendo que aquele altar seria quebrado, seria rachado. E o rei ficou bravo na hora, estendeu a mão contra aquele homem de Deus, falou assim para os soldados, pega ele. A hora que o rei estendeu a mão dele secou na hora. Olha que aquele homem realmente estava com Deus, era de Deus. Ele ficou assustado, falou, homem de Deus, ora para mim, para minha mão voltar. Aí o homem de Deus orou, a mão dele voltou. Mas ele não se arrependeu não. Tem gente que é assim, só se arrepende na hora que vê a coisa feia, né? Ai Deus, ai misericórdia, ora para mim, depois volta a fazer tudo errado de novo. Ele não mudou nada. Mas o que ele fez? Quando ele percebeu que aquele homem realmente estava com Deus, olha como é a estratégia do diabo. O diabo ele vai tentar o confronto. O diabo ele vai vir contra nós, mas ele não pode ir contra nós. Diga glória a Deus. No confronto, na medição de força, na guerra, ele não pode. Não podendo, o que ele vai fazer, pastor? Ele vai tentar te confortar ou te conformar. Ele vai vir como um rei tentou, né? Esse rei Jeroboão, na força, pega ele. Na hora que ele fez isso, o braço dele secou. Aí ele percebeu que aquele homem realmente era de Deus, estava com Deus. Oh, pelo amor de Deus, ora para o meu braço voltar. O braço dele voltou. Aí ele pega e usa uma outra estratégia, olha lá. E o rei disse ao homem de Deus, volta lá no versículo 7. Ele fala assim, ó, vem comigo à minha casa e faz o quê? Conforta-te. O que é confortar-te? É ficar o quê? Confortado, se acomoda. É o que o diabo faz. Lembra que eu disse? Ele tenta primeiro vir contra nós. Ele tenta primeiro combate. Quando ele está perdendo, ele usa aquela estratégia. Não pode com ele? Junte-se a ele. Vem cá. Não, se conforta. Toda aquela pessoa que está debaixo da unção de Deus, que Deus está usando bastante, que Deus está abençoando bastante, que as portas estão se abrindo, ela tem que ficar ligada. Porque
o diabo vai fazer um convite para ela se confortar, se acomodar, tá entendendo? Sim ou não? Vai fazer um convite, vai dar um presente para ela se acomodar. Vem comigo, se conforta, vou te dar um presente. Rapaz, você está muito esse negócio de Deus. Calma um pouquinho, cuidado com esse convite. Deus está te abençoando bastante, tá, pastor? Portas estão se abrindo, você está debaixo da unção, você está um momento muito bom com Deus. Olha, cuidado, fica ligado. O diabo vai vir te oferecer um presente, uma proposta para você se acomodar. E se confortar nunca foi de Deus. Se acomodar nunca foi de Deus. Você quer ver? Não precisa nem você abrir sua Bíblia aí. Coloca para mim ali, Zé. Romanos 12, 2. Ele vai colocar rapidinho, nós já voltamos aqui já. Segura aí, 1 Reis 13. Eu vou colocar rapidinho, bem conhecido esse versículo. Romanos 12, 2. O que está escrito ali? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Irmão, não se conforte, se acomode com esse mundo, jamais. O diabo, se ele não conseguir te vencer na força, porque ele não vai, porque é maior o que está em nós, ele vai querer fazer um acordo com você. Vem comigo, se conforta aqui nesse mundo. Vou te dar um presente. Para quê? Você esquecer a Deus, as coisas de Deus. Não aceite esse presente. Porque aquele homem de Deus estava ali com uma missão. Volta agora lá para 1 Reis, capítulo 13, versículo 8. Olha o que o homem de Deus vai dizer. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa. O que ele disse? Não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Por quê? Ele explica, versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor. Pelo que, igreja? Pela sua palavra. E que Deus ordenou para ele pela palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste, por onde vieste. Ele tinha uma palavra, uma ordem de Deus. Deus o ordenou pela palavra, ele confessa. Ele fala para o rei: você podia, olha, ainda que você me desse metade da sua casa, eu não aceito a tua proposta, porque Deus me deu uma ordem pela palavra. Deus falou comigo pela palavra, que eu não deveria comer pão, que eu não deveria beber água, que eu não deveria parar nem voltar pelo caminho que eu vim. Eu estou numa missão, tenho que ficar naquilo que Deus falou. Olha, pastor, esse homem nunca mais ia poder comer pão? Esse homem nunca mais ia poder beber água? Esse homem nunca mais ia poder descansar? Não. Ele só não poderia comer pão, beber água ou descansar naquele lugar, ou naquele momento, ou naquele tempo. Então presta atenção no pastor. O que o diabo faz? O diabo é especialista em fazer a gente fazer as coisas na hora errada e no lugar errado. Não é que nunca mais ele podia comer pão, ou beber água, ou descansar. Ia ter o momento certo e o lugar certo. Onde mais o diabo leva as pessoas a errar? Através disso. Que ele leva as pessoas a fazer a coisa no tempo errado e no momento errado. Por exemplo, me lembro quando eu estava na minha faculdade, jovem ainda, já era de Jesus, conhecia a palavra, eu estava num propósito. Mas eu vou dizer para você, o lugar, o universo imundo é a faculdade. O jovem que entra numa faculdade tem que pensar, ele tem que estar muito bem com Deus. Tem que estar muito bem, eu sei o que eu passei. Ali é coisa suja, imunda, brava. E olha para você ver, o que era inadmissível era o meu comportamento. Qual era o meu comportamento? Eu estava me guardando para o casamento. Para eles aquilo era inadmissível. Mas como pode? Mas como pode? O que os jovens fazem hoje? Deus proibiu a relação? Não. Qual que é o proibido? É que não se deve fazer antes do casamento, do compromisso de um matrimônio. Não é que é proibido, eu explicava isso a eles. Não é que é errado. A relação dentro de um casamento é abençoada por Deus, foi Deus que criou, diga glória a Deus. Aliás, errado depois de um casamento, o homem e a sua esposa, ou a mulher e o seu marido, não se tocarem, ao contrário, aí se torna errado o contrário.
Mas agora, dentro do casamento é uma bênção. Mas depois do casamento tem o tempo certo. Diga glória a Deus. E antes, pastor, é maldição. Ainda que o mundo pregue o contrário hoje. Ainda que lá fora as pessoas dizem que não tem nada a ver. Ainda que lá fora, de um amigo, né? Colega lá da faculdade, falava, Deus não vai me punir por isso. Disse, vai, experimenta então para você ver. Pouco tempo depois, um deles morreu, partiu. Eu espero que tenha se arrependido. Eu só acho que vai viver muito, né? Acho que vai viver bastante. Sofreu um acidente, bateu de frente com outro carro. 3 anos depois que nós saímos da faculdade, eu recebi a notícia. Um dia ele bateu de frente com outro carro. Ele era um rapaz alto. O banco aqui deu aquele efeito chicote no pescoço. O pescoço quebrou na hora. Na hora. 20 e poucos anos, morreu. Enquanto eu preguei para aquele rapaz, teve dias de eu perder todas as aulas, diante do Espírito Santo. Eu perdia todas as aulas falando de Jesus para ele. Teve um dia que ele foi comigo, terminou as aulas, terminou lá, eu tinha que ir embora, porque eu terminava a faculdade e ainda trabalhava. Ele desceu comigo, querendo ouvir mais. Eu falei, olha, o que eu tenho para te falar é isso. Ele falou, me dá um abraço, olha como que é a coisa. Dei um abraço nele, eu falei, olha, guarda essa palavra no seu coração. Ele falou, não, eu vou guardar o que você falou, eu espero que ele tenha se arrependido. Eu espero. Irmão, o que o diabo faz então? Não é que você não pode nunca mais comer pão e beber água. É que não podia naquele lugar, ou naquele momento. Então tem tempo para tudo. Às vezes Deus está te proibindo alguma coisa agora. Vai chegar um momento de você ter, diga glória a Deus. Errado ter dinheiro? Errado prosperar, sim ou não? Mas às vezes aquele momento, ou aquele lugar, ou aquele jeito de você ganhar dinheiro é errado. E às vezes Deus vai falar, não aceite essa proposta. Por quê? A proposta é, para você ganhar o dinheiro, você vai ter que mentir, você vai ter que enganar. Você vai ter que fazer coisa suja. Então não queira. É melhor você passar um momento de necessidade. Mas Deus quer que eu passe fome, não vou comer pão, não vou beber água. É um momento, vai chegar a hora certa. Adolescente tem muito disso, né? Adolescente, o pai e a mãe falam assim, você não pode fazer isso, você não vai nesse lugar. Aí ele fala assim, eu não vou me divertir nunca nessa vida. É assim ou não é? Eu nunca vou ter diversão. Eu nunca vou ter, não. Você pode ter, mas não nesse lugar. Esse lugar não é para você. Diga glória a Deus. Você vai se divertir sim, santidade, temor. Quem serve a Deus não precisa de bebida, não precisa de vício, não precisa de nada do mundo para poder se divertir. Diga glória a Deus. Pode ter uma alegria santa na presença de Deus. Amém, Jesus? Não é que nunca, cuidado. Parece aquele adolescente, né? Eu nunca, fala para o pai e para a mãe, vocês nunca vão deixar eu me divertir. Não, você pode, mas não nesse lugar, é o que Deus estava falando para ele. Você vai comer pão, você vai beber água, você vai ter descanso, vai chegar a hora de você descansar, mas não aqui, não nesse lugar e não nesse tempo. Quem está entendendo, diga amém. E olha o que diz o versículo seguinte, versículo 11. Diz assim, e morava em Betel um profeta o quê? Velho. Irmão, cuidado com isso. Meditar nessa palavra, esse dia essa palavra está uns 3 dias já no meu coração. É um profeta velho. O profeta velho é aquele que já está insensível à voz de Deus. É aquele que fala assim, não, mas eu sou de Deus, eu já fiz isso, hoje eu não faço mais não. Hoje eu não preciso mais disso, antes eu era muito radical. Hoje eu já vejo como normal. Cuidado. Cuidado com os profetas velhos que tem por aí. Eles vão atrás de você. Por quê? Olha o que ele falou com esse homem. Diz assim, eu morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera em Betel. E as palavras que dissera quem? Ao rei. Versículo 12. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? Vieram seus filhos, e viram, os seus filhos, o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. 13. Então disse aos seus filhos, albardai-me o jumento, e albardaram-lhe o jumento, e montou. 14. E foi-se após o homem de Deus, e achou assentado debaixo da onde? De um carvalho. E diz assim, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse o quê? Eu sou. Versículo 15. E ele disse,
vem comigo à minha casa e faz o quê? Come pão. Olha a proposta de novo. O que Deus tinha falado a esse homem de Deus? Não coma pão, nem beba água e não volte pelo caminho de onde você veio. O rei fez a proposta primeiro. Vem, se conforta na minha casa, eu vou te presentear. Nem que você me dê metade da sua casa, porque foi Deus que falou. Pela palavra, Deus me ordenou para eu não comer pão, não beber água. Olha a proposta de novo. Não era para ele ter ficado atento, esperto, falado, mas de novo. Deus falou que não era. Já é a segunda pessoa que está me fazendo essa proposta. O diabo está querendo me tirar do caminho. Mas esse foi diferente. O que esse profeta velho conseguiu convencer ele? Vamos ver aqui. Versículo 16. Olha o que ele responde. Não posso voltar contigo. Nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água. Aonde? Esse lugar não é, aqui eu não posso. Deus falou para mim. Versículo 17. Que me foi mandado por quem? De novo, pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, e nem beberás água, e nem tornarás a ir pelo caminho que foste. 18. E olha o que ele disse agora, profeta velho. Também eu sou profeta como você. Irmão, escuta, olha, é assim que os profetas velhos convencem aqueles que estão na direção de Deus. Não, rapaz, mas eu também sou de Deus igual você. E eu não vou na igreja a semana inteira. Já viu isso? Ah, você já foi a semana passada, você já foi no outro domingo, você já foi. Eu também sou de Deus, eu não fico na igreja a semana inteira. Desculpa do profeta velho. Não, rapaz, eu também sou de Deus. Eu também sou de Deus. Eu também vou na igreja, mas eu não sou esse negócio, não fico com esse negócio de devolver dízimo. Isso aí não é. Isso é coisa do Velho Testamento. Está entendendo, senhor? Não, isso aí não precisa mais não. Não, mas eu também sou de Deus e eu faço. Cuidado. Irmão, se Deus falou com você, guarde a palavra de Deus. Amém, Jesus? Sabe por quê? Olha o que ele diz aqui, ó. Porque eu também sou profeta como tu. Lê você agora. E um anjo me falou pela palavra do Senhor. O que ele disse? Faze-o voltar contigo a sua casa, para que coma pão e beba água. Porém, lê você. Mentiu. Não, vamos lá, rapaz, também sou de Deus igual você e eu faço, porque um anjo falou para mim. Um anjo falou, foi. Mas quem é que tinha falado com ele primeiro? O Senhor, pela palavra. Quer ver uma coisa? Segura aí 1 Coríntios 13, vamos lá para Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 6. Isso aqui é coisa séria, irmão, não perca o foco do que Deus falou com você não, fica firme. Gálatas capítulo 1. Se o diabo não puder te vencer, na força, na batalha, na guerra, ele vai tentar te convencer. Entendeu? Guarda isso que eu estou falando, se o diabo não puder te vencer, ele vai tentar te convencer. A se confortar, a se conformar, a parar, que não é bem assim, que também não é desse jeito. Gálatas capítulo 1, abra sua Bíblia lá. Lembra da serpente? A serpente lá no jardim, lembra? Deus não deu uma palavra, uma ordem, não coma do fruto dessa árvore, não foi assim? Deus não deu a ordem, não foi clara? Olha a serpente, aí a mulher está lá, vacilando lá, onde não deveria estar, andando onde não deveria estar, tinha que estar junto do seu marido, tinha que estar junto de Adão, mas estava lá, vacilando. Chega a serpente e fala assim, foi assim que Deus falou? Para não comer de nenhum fruto de nenhuma árvore? Peraí, foi isso que Deus falou? Ó, quer ver? Segura aí, Gálatas capítulo 1, versículo 6, que nós vamos voltar aí. Eu vou nesse texto rapidinho, não estava no meu esboço não. Vou lá só para te mostrar isso aqui, ó. Segura aí, põe para mim aí, ô Zé. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Presta atenção nesse texto. Não estava preparado não. Olha como que é a serpente. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimalhas do campo. Sabe o que é astuta? Esperto. Irmão, o diabo não é bobo. Ele sabe enganar.
Ele fala assim, ó, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que Deus falou? E não podia comer nada? Não foi o que Deus falou. Deus falou assim, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis. Você quer ver um pouquinho? Vamos voltar aqui para a gente ver o que Deus tinha falado. Ó, versículo, capítulo 2, versículo 16. Põe para mim aí. Ó, o que Deus falou, presta atenção, você tem que ficar ligado, irmão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim, o que Deus falou? Comerás livremente. Entendeu? Sim ou não? Pode comer de toda árvore do jardim como? Livremente. Só que, versículo seguinte, o 17, quer dizer. Mas da árvore, da ciência do bem e do mal, aquela que dá o conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Olha como Deus falou, olha como chega agora o diabo falando. Volta lá, capítulo 3, verso 1, quer ver? Aí o diabo chega assim e fala assim, ó, 3:1. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus falou? Deus falou assim, ó, comerás de toda a árvore como? Livremente. Porém da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dessa aí, você não come, porque no dia que você comer, vê como que o diabo distorce a palavra de Deus? E tem gente que cai. Coisa séria, irmão, seríssima. O diabo, nos últimos dias, ele vai enganar muita gente distorcendo o evangelho de Cristo. É coisa séria, cuidado. Fica ligado com Deus, você tem que estar ali prestando atenção na palavra de Deus, para o diabo não te enganar. Deus não falou que não era para comer de nenhuma árvore do jardim. Mentira, Deus tinha falado para não comer de uma. Como o diabo é astuto. Aí a Eva responde, versículo 2, assim, ó, e disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Sim, Deus falou para comer de tudo. No versículo 3 ele fala, mas da árvore do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis nele, para que não morrais. Cuidado. O diabo, o profeta velho, a serpente, ele vai ter que distorcer a palavra de Deus. Ele falou assim, ó, mas eu também sou profeta igual você. E o anjo de Deus falou para mim, você pode ir, não tem problema não. Deus tinha falado, não vai. Volta lá em Gálatas, aí onde eu pedi para você abrir. Capítulo 1, verso 6. Quem está entendendo, diga amém. Coisa séria isso aqui, hein? Ele fala assim, o Paulo falando aos Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro quê? Evangelho. Paulo está falando assim, ó, maravilha-me. Não é que ele estava achando maravilhoso, ele estava espantado. Ele estava espantado de quão depressa aquele povo tinha passado daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro quê? Evangelho. A outro evangelho, pastor? Olha o que ele vai falar, versículo 7. O qual não é outro, sabe por quê? Não tem outro evangelho. O evangelho é um só. Mas olha o que Paulo fala. Então, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam, querendo transtornar o quê? O evangelho de Cristo. É o profeta velho. Irmãos, como é que você foi salvo? Qual foi o evangelho que te salvou? Eu já vi, olha, nessa caminhadinha que eu tenho com Jesus, eu estava falando aqui de manhã, já está indo para... Fui batizado com 12 anos, assumi um compromisso mesmo com Jesus. Eu ia desde os 7, mas quando eu assumi mesmo um compromisso com Jesus foi com 12 anos. 14 eu comecei a pregar, já vou fazer 31. Já está indo para mais de 16 anos. Nessa caminhadinha que eu estou com Jesus, eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoa, por exemplo, fiel a Deus. Porque um dia Deus falou com ele ou com ela pela palavra. Aquela pessoa entendeu, ela era fiel. Tudo que chegava na mão dela, ela tirava. Até o dia que ela encontrou um profeta velho. Astuto. Falou assim, não rapaz, isso aí não é assim não.
esse negócio de dízimo aí é do Velho Testamento. Não, isso aí não precisa não, isso aí não existe não, isso aí não tem problema. Eu também sou profeta igual você, eu também sou de Deus igual você, eu também vou na igreja e eu não sigo isso não. A partir daquele momento aquela pessoa caiu, deixou de fazer o que Deus tinha mandado. Olha, isso aqui é coisa séria. Perdão. É aquela pessoa que depois se converteu, eu já vi isso, nunca mais tinha colocado uma gota de bebida na boca. Nunca mais. Se converteu mesmo. Deus falou com ele, Deus falou com ela. Até o dia que achou um profeta velho. Falou assim, mas eu também vou na igreja e eu bebo. Não, mas também não é assim não. O negócio é não ficar bêbado. Se não se embriagar não tem problema, mas um golinho. Até o médico fala que tomar um cálicezinho de vinho assim todo dia é bom pro coração. Mentira. Mentira. Se quiser, eu te mostro. Depois, quem quiser ter mais interesse em saber, mostro para você um médico. Dá uma explicação fenomenal sobre isso. O álcool não foi criado para o corpo humano ingerir. O álcool, seja qual for a quantidade, é péssimo, é destrutivo para o corpo do ser humano. Nunca, nós não fomos feitos para consumir álcool. E quem fala isso é mentira. Estou falando de um médico, não tem nada com a palavra de Deus, ele não falou nada da palavra, está falando só de medicina. Ele disse, eu desafio alguém a me mostrar que o álcool tem algum benefício no corpo humano. Ele vai mostrando a destruição que o álcool causa no corpo humano. O corpo humano que é templo de quem? Do Espírito Santo. Ele vai falando, ele vai listando. Ele ainda fala mais assim, para esse pessoal que fica aí com essa história que tomar um cálicezinho de vinho todo dia é bom para a saúde, mentira. O médico, tá? Não é eu que estou falando não. Se quiser depois você me fala, eu te mando lá a entrevista, o estudo desse médico lá. Ele fala assim, quem criou isso aí foi os vendedores de vinho para poder continuar vendendo vinho. Não existe isso. Você está querendo ficar bem de saúde todo dia, o ômega 3, o que tem lá as propriedades, come a uva, pronto, acabou o problema. Come a uva. Não precisa ficar tomando nada de vinho. Ah, aí vem o profeta velho, mas eu também sou de Jesus e eu tomo, até o meu pastor toma. Você já deve ter ouvido. Não, não tem problema nenhum não. Você sabe que Jesus tomou? Ah, Jesus toma vinho. Cuidado, sabe por quê? Eu tenho para mim que aquele homem, que era um homem de Deus, ele já estava querendo parar. Acho que ele já estava com fome, já estava querendo comer pão. Na verdade, ele já queria beber água. Só bastou ele achar alguém que desse para ele uma confirmação. Irmão, é igual a pessoa que quer trair. Ela já quer adulterar. Se ela achar alguém que fala para ela que não tem problema, pronto. É tudo que ela queria o quê? Ouvir. Cuidado, porque se você tiver com essa vontade, você vai achar alguém. A pessoa já quer beber. Ela vai procurar até achar alguém que diz para ela que pode. Ela vai achar ou não vai? Sim ou não? É claro que vai. A pessoa já quer aquilo. Ela já quer deixar de ser fiel a Deus. Ela já está com o coração fechado para as coisas de Deus. Ela vai procurar alguém que diz que não precisa ser fiel no dízimo. Ela vai achar ou não vai? É claro que vai. Está um monte aí de profeta velho te procurando. Veja lá, nós lemos lá que o profeta velho procurou aquele homem de Deus. Eu quero saber para onde ele foi. Perguntou para os filhos dele, me mostra. Ele foi para tal lugar. Me abarda o jumento aí, arruma o jumento para mim que eu vou atrás dele. Irmão, tem profeta velho nos procurando para nos parar, para nos tirar da direção de Deus. Está entendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? Isso é coisa séria. O Paulo falou assim, como é que vocês saírem do evangelho de Cristo para outro evangelho? Que não é outro, porque não tem outro evangelho. O evangelho é um só, aquele mesmo que te salvou, aquele mesmo que te libertou, aquele evangelho que te levantou, aquele evangelho que te levou a Jesus é o mesmo. Diga glória a Deus. Cuidado que vão aparecer outros aí. Cuidado, ele fala assim, ó, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo transtornar o quê? O evangelho de Cristo. Lembra da serpente? Foi bem isso que Deus falou, para não comer nada? Não, Deus não tinha falado isso. Continua aí no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, presta atenção nessa parte, presta atenção. Paulo está dizendo, ainda que nós mesmos, ou até o quê? Lê você. Um anjo do céu vos anuncie outro evangelho,
além do que já vos tenho anunciado, seja o que, igreja? Anátema, amaldiçoado, maldito. Irmão, presta atenção nisso. Paulo está falando, gente, ainda que nós mesmos, ou até um anjo do céu, que vier e anunciar outro evangelho, seja anátema. Já ouviu missionário falar isso? Gente, se eu estiver falando fora da palavra de Deus, não me escuta não. Eu digo mesmo para você. Pode ser até eu, pode ser qualquer pastor, pode ser eu. Se um dia eu estiver pregando fora do que está escrito aqui, não me escute. Ora por mim e fala, Deus, tem misericórdia desse pastor. Tem misericórdia dele. Porque não existe outro que evangelho. Irmão, pode ter sido alguém que foi seu pastor. Eu já tive homens e mulheres de Deus que me inspiraram, que me levaram a ter uma vida com Jesus, mas que depois se desviaram e eu percebi. O que eu fiz? Parei de ouvir. Puxa, é uma tristeza? É. Porque aquela pessoa era uma inspiração para você. Já foi uma bênção na sua vida. Mas chegou um momento que fez o quê? Se desviou do evangelho. Está falando de outra coisa, está falando o contrário do que pregava antes. Para de ouvir. Infelizmente eu tive que fazer isso. Foi uma bênção. Pessoas de Deus que eu admirava. Me levaram até mais perto de Deus. Mas que infelizmente em algum momento se desviaram. Irmão, pode até ser eu. Pode até ser um anjo de Deus. Por que ele fala isso? Volta lá, vamos lembrar? 1 Reis capítulo 13. 1 Reis capítulo 13. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 1 Reis capítulo 13. Versículo é o 18, olha só. E ele lhe disse, eu também sou profeta como você. Não, eu também vou na igreja. Eu também sou de Deus. Eu digo assim, eu também sou pastor e eu bebo. Cuidado. Eu também sou pastor, mas eu tenho outra pessoa. Eu tenho... Cuidado. Aí olha o que ele diz, desculpe. E assim ele convence, né, o homem de Deus. E um anjo me falou. O que o Paulo disse lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ainda que nós mesmos, ou até o quê? Até um anjo. Vier pregar outro evangelho, não ouça. Porque quem é que tinha falado com ele primeiro? O próprio Senhor. Era o próprio Deus. Irmão, se o próprio Deus falou, pode até vir um anjo depois falar que não é anátema. A Bíblia diz que Satanás, inclusive, ele se disfarça em anjo de luz. E muitas vezes aquele anjo, escuta, olha pastor, não vai ser um ser todo de branco, de asas e auréola na cabeça. Não, às vezes o anjo é aquela pessoa que parece ter uma boa intenção. Aquela carinha de anjo, aquela pessoa maravilhosa, vai falar assim para você, não, mas você está muito cansado, você trabalhou a semana inteira, não vai na igreja não. Cuidado, hein? Parece um anjo, mas está te desviando do caminho. Mas você não precisa também estar todo final de semana, toda quarta, sexta, todo domingo lá na igreja, mas não precisa não, cuidado. Não está querendo desviar do caminho. Estava contando um caso, uma coisa pesada mesmo, um livro chamado O Espírito de Jezabel. É muito forte esse livro. Presta atenção nesse caso. Ele conta de um pastor, ele estava passando uma dificuldade com a esposa, porque a esposa estava doente, a esposa estava enferma. E aí durante muito tempo, devido à enfermidade da esposa, ele não podia ter contato com ela, não podia ter relacionamento físico com ela. E esse pastor passando essa luta, de repente chega uma mulher na igreja, mas uma mulher de Deus. Pensa numa serva de Deus, que falava de Deus, aparentemente, né? Muito usada por Deus, e o pastor naquela luta, a esposa não podia estar nos cultos, que estava doente, estava passando aquela dificuldade, estava acamada, e o pastor naquela batalha, aquela mulher chega na igreja e fala, pastor, vou ajudar o senhor. Vou ajudar o senhor, que o senhor está precisando de ajuda aqui e tal. E ele ficou tão feliz. Oh, glória a Deus. Chegou uma mulher de Deus para me ajudar. Olha que coisa. E o pastor naquela luta com a sua esposa. Um dia, chega essa mulher no escritório do pastor. E olha que coisa demoníaca, suja. Ela chega e fala assim, pastor. E ele não havia falado isso para ninguém, da luta que ele estava tendo com a esposa. Ele não podia mais ter a sua esposa devido a ela estar doente. E ela chega e fala assim, pastor, eu estava orando e Deus falou comigo. Deus falou que o senhor está sofrendo muito
Porque o senhor não está podendo se relacionar com a tua esposa. Já faz muito tempo, pastor. E olha, eu vim aqui como serva de Deus. Porque Deus falou comigo que o senhor não pode sofrer assim. Eu vim suprir essa necessidade do senhor. Porque o senhor é um homem de Deus, o senhor não pode ficar desse jeito sem mulher. Então, pastor, eu vim aqui para poder suprir a necessidade do senhor como homem. Você acredita? E o pastor, felizmente caiu. Caiu com aquela mulher, traiu a esposa dele. Ah, pastor, mas ela estava doente. A Bíblia diz, seja na alegria ou na tristeza, ou na saúde ou na doença. Até que a morte os separe. Ainda chegou usando o nome de quem? De Deus. Ainda falou que tinha orado, que Deus tinha dito. Cuidado, irmãos. Não, Deus falou, pastor. Eu vim aqui para suprir a necessidade do Senhor. Irmãos, foi o próprio demônio. O pastor não tinha falado para ninguém. O demônio sabia que o pastor estava naquela luta. E veio e o pastor caiu. Às vezes, pode ser uma dificuldade financeira. Aí vem lá, alguém disse, não, olha, eu sei que você está numa luta financeira, vim te fazer uma proposta. Você sair dessa situação. É de Deus. Deus mandou eu aqui. Só que para você conseguir esse dinheiro, vai te ajudar bastante, mas você vai ter que mentir. Vai ter que enganar, cai fora. Não tem nada de Deus. Deus só fala uma vez, só fala de um jeito. Deus não tem duas palavras. Quem está entendendo, diga amém. Deus não tem duas palavras. Cuidado. O Paulo disse aos Gálatas, eu maravilho-me de que tão depressa você tenha saído do verdadeiro evangelho para outro evangelho, o qual não é outro, porque não tem outro evangelho. Ele fala assim, ainda que eu mesmo, ou um anjo de Deus venha anunciar outro evangelho, seja o que, irmãos? Anátema. Não aceite. Meu irmão, ia chegar um momento que Deus ia dar para ele pão, água e descanso. Ele ia poder comer, beber e descansar. Mas não era naquele lugar e não era naquela hora. E quando ele aceitou aquela proposta do diabo, ele morreu. A Bíblia diz que quando ele vai para a casa do homem, do profeta velho, não vai dar tempo da gente continuar, mas só resumindo aqui para você, depois você pode ler na sua casa. Ele vai para a casa do profeta velho, ele come, ele bebe, ele faz aquilo tudo que ele queria fazer, e aí vem Deus mesmo e fala com ele. Diz, olha, você desobedeceu. Agora você vai e pelo caminho um leão vai te achar. E a Bíblia diz que foi exatamente o que aconteceu. Ele encontrou um leão e o leão despedaçou. O leão matou. Coisa séria. E sabe quem foi sepultar o corpo dele depois? Leia depois, você vai ver. O próprio profeta velho que fez ele sair do caminho de Deus. Olha só que coisa, hein? Estava falando isso de manhã. Um profeta velho chega assim, chorando, fala, meu irmão... Pega o corpo dele ainda, vai lá e enterra. Ele que fez o homem de Deus desviar do caminho, ele que depois vai lá e chorar. Ai, meu irmão, sepultou o homem de Deus. Tem gente que é assim. Eu estava falando de manhã. Já viu aquela mãe que reclama todo dia porque o filho está na igreja? O filho está servindo a Deus, o filho está todo dia na casa de Deus, vai ficar reclamando. Ai, porque se fica muito na igreja, aí você está indo na igreja demais. Aí um dia um filho se desvia. É a primeira a chorar. Ai, meu filho saiu da igreja, era uma bênção. Ah, agora você reclama? Você que fez sair? Você que matou e depois vai lá chorar a morte? Já vi mulher, o marido todo dia na igreja. O marido servindo a Deus, todo culto estava lá. E ela ficava reclamando. Porque você vai muito na igreja? Porque todo dia você está na igreja? Eu tinha que dar glória a Deus, sim ou não? A reclamar, até o dia que o marido desviou. Saiu da igreja. Aí foi chorar. Ai, meu marido era um homem de Deus, agora está dizendo, ai, a senhora não reclamava? Agora a senhora está chorando? A vontade, né? Pastor, ora, que meu filho agora não quer nem saber de Jesus. Engraçado, quando ele estava aqui, você reclamava. Estava na igreja, você reclamava. Todo dia estava buscando a Deus, você ficava reclamando. Agora ele sai, você está chorando, dá vontade de falar assim, dá vontade de orar por você. Irmão, cuidado. Porque aquele que muitas vezes tira você da casa de Deus, depois vai chorar. Ai, que pena, você viu que tristeza? O culpado foi ele mesmo. Ele mesmo que tirou aquele homem de Deus do caminho. Fica na palavra, não perca o seu foco. Deus tem pão, Deus tem água, Deus tem descanso para nós. Deus tem paz, Deus tem tudo para nós, mas não é aqui. Amém, Jesus? Aqui não é o nosso lugar de comer pão e beber água. Aqui não é lugar de se confortar.
Aqui não é lugar de se acomodar. Nós estamos indo para Nova Jerusalém. Lá não vai haver mais pranto, nem choro. Lá não vai haver mais sofrimento. Lá vai ter descanso, comida, bebida, vai ter tudo e toda alegria, eternamente. Diga glória a Deus. Agora aqui você não pode parar, não. Aqui você não pode aceitar o convite do profeta velho. Aqui você não pode, meu irmão, nesse tempo, nessa terra, você não pode se entregar aos prazeres desse mundo, porque você vai encontrar um leão no caminho e vai te despedaçar. Quem entendeu isso, diga amém. Fica com o que Deus te falou. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece.